né? Cada dia a saudade está mais forte, mas cada dia está mais próximo também da gente se ver pessoalmente, né? Aqui, virtualmente, a gente vai matando um pouquinho a saudade. Continua mandando as atividades para nós lá no grupo. Qualquer dúvida pode mandar mensagem para nós, que a gente está aqui para ajudar vocês, tá? E hoje é um dia muito especial. É o Natal? Não, né? Que as coisas aqui estão um pouco de cabeça para baixo, eu confundo. Hoje é Páscoa, uma feliz Páscoa. Jesus estava vivo, né? Jesus morreu e ele foi o nosso maior exemplo de humildade quando ele morreu no nosso lugar. Mas ele está vivo e é isso que a gente comemora na Páscoa, né? Mas deixa que a história dessa semana vai contar tudinho para vocês. Coloca aí a história, produção. Feliz Natal, crianças! Não, peraí. Vamos fazer de novo aqui, tá bom? Feliz Páscoa! Isso mesmo, desculpa. Eu estava virando um pouco as coisas de cabeça para baixo, né? Mas enfim, chegou a Páscoa. Isso mesmo, a Páscoa, eu adoro muito a Páscoa. Sabe por quê? A Páscoa, a gente reúne a nossa família naquele almoço de domingo. Mas acima de tudo, a Páscoa significa que Jesus está vivo. Isso mesmo. E esse mês, crianças, nós estamos vendo que as coisas viraram de cabeça para baixo. Estamos aprendendo que Jesus virou as coisas de cabeça para baixo, não é verdade? Sabe por quê? Porque ele veio ao mundo. Quando ele veio ao mundo, ele virou as coisas um pouco de cabeça para baixo. Ele se entregou por amor a nós. Isso que eu chamo de humildade, hein? Jesus virou as coisas de cabeça para baixo quando ele veio na terra se entregar por mim e por você. Humildade é o que mesmo? Vocês lembram? Colocar os outros em primeiro lugar, abrindo mão daquilo que você acha que merece. Vamos repetir isso comigo? Vamos lá? Humildade é colocar os outros em primeiro lugar, abrindo mão do que você acha que merece. E o versículo? Você se lembra do versículo que está lá em Filipenses 2:3? Vamos falar juntos, tá bom? Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Filipenses 2:3. Legal, crianças. Olha só, agora nós vamos ouvir aquela história bíblica que virou o mundo de ponta cabeça. Vamos lá. Olá, crianças! Estou muito feliz de estar aqui porque esse final de semana nós vamos falar sobre a Páscoa. É isso mesmo, e agora chegou aquele momento tão esperado, onde a gente vai estudar a Palavra de Deus. E você tem a sua Bíblia aí? Corre lá e pega, porque você vai precisar. Abra sua Bíblia em João, isso mesmo, no livro de João, no capítulo 18. Isso aí, e marca lá no verso 20, que vai ser o primeiro verso que a gente vai ler. Bem, lembrando um pouquinho do que aconteceu antes, tá bom? Que a gente estudou a semana passada. Jesus tinha sido preso porque tinha sido traído por Judas, ele tinha sido levado pelos guardas e pela multidão enfurecida. E agora, nesse momento, começa a nossa história de hoje. Bem, quando Jesus foi levado, ele foi levado para a casa do sumo sacerdote para ser interrogado. Ao chegar lá, o sumo sacerdote começou a interrogá-lo. Olha só o que ele disse. Vamos lá no verso 20. 19, na verdade. Vamos lá. O grande sacerdote fez algumas perguntas a Jesus a respeito dos seus seguidores e dos seus ensinamentos. E olha lá, se liga no que Jesus respondeu. Jesus respondeu: eu sempre falei a todos publicamente. Ensinava nas sinagogas e no pátio do templo, onde o povo se reúne. E nunca disse nada em segredo. Então, por que o Senhor está me fazendo essas perguntas? Pergunte aos que ouviram, pois eles sabem muito bem o que eu disse a eles. Bem, o sumo sacerdote não gostou nada disso. Ele resolveu que eles levariam Jesus para ser interrogado pelo governador romano. Sabe quem? Pilatos. E ao chegar lá, os guardas levaram Jesus. E quando chegou lá, Pilatos perguntou para esses homens lá, os religiosos, e perguntou assim: o que esse homem fez? O que ele fez que vocês estão acusando? Esses chefes religiosos não gostaram nada disso e falaram: você não acha que a gente está trazendo ele porque ele fez coisas erradas? Eles insistiam que Jesus havia feito algo errado. Então Pilatos levou para interrogar. Ele interrogou
e ele não achou nada para poder incriminar Jesus, porque Jesus não tinha feito nada de errado. Então ele leva Jesus à multidão e pergunta: vocês querem que eu liberte esse homem? Porque era de costume na Páscoa libertar um prisioneiro. E daí ele perguntou: vocês querem que eu liberte? E sabe o que a multidão respondeu? Não queremos que liberte Jesus. Eles não queriam, o povo queria que Jesus estivesse preso. Bem, enquanto isso estava acontecendo, todo esse interrogatório estava acontecendo, sabe o que estava acontecendo paralelo a isso? Lembra da história de Pedro? Pois é, quando Jesus foi preso, todos os discípulos, cada um foi para um lado, mas Pedro e João ficaram de longe procurando entender o que estava acontecendo. E daí eles seguiram para saber onde Jesus estava. Quando Pedro estava chegando ali na casa do sumo sacerdote, a serva que trabalhava lá olhou para ele e falou assim: uai, não é você que andava com Jesus? Pedro falou: não, Pedro estava com medo de ser preso também. E depois, mais tarde, quando eles estavam ali interrogando Jesus, Pedro, mais uma vez, é identificado. Um dos homens que estavam ali, porque eles estavam com frio, estavam todos perto de uma fogueira, esquentando suas mãos. Um dos homens olha e fala assim: Ei, você não é aquele que andava com Jesus? Pedro: não sou eu. E continuou lá. Daí um outro olha para ele e fala: você estava lá no jardim aquele dia, não estava? E Pedro nega Jesus mais uma vez. Quando ele termina de fazer isso, o galo canta. E ele se lembra do que Jesus havia dito. Ele havia negado Jesus 3 vezes. Bem, aquilo foi algo difícil para Pedro, mas ao mesmo tempo acontecia algo muito mais terrível com Jesus. Enquanto o povo queria que Jesus fosse tratado como um prisioneiro, como se tivesse feito um crime terrível, Pilatos leva Jesus de novo para dentro e ele fala assim, interroga Jesus, e ele trata Jesus como um prisioneiro. Ele coloca em Jesus uma coroa de espinhos. Ele coloca em Jesus uma túnica roxa e leva Jesus para fora mais uma vez. E aí ele pergunta: olha, eu não vi nada de errado nesse homem. O que vocês querem que eu faça? E aí os chefes religiosos e os soldados, ao verem aquilo, ao invés deles se pronunciarem, eles começaram a se enfurecer junto com a multidão e gritavam: crucifica, crucifica, crucifica! Crucifica, crucifica! E eles gritavam: crucifica Jesus, crucifica. A crucificação era uma morte para criminoso. Pilatos desistiu e realmente entregou Jesus para os soldados. Os soldados pegaram Jesus e entregaram para Jesus uma cruz. Uma cruz que ele carregaria colina acima, lá para Gólgota, onde ele seria pregado ali. E foi o que aconteceu. Os soldados pregaram Jesus naquela cruz e colocaram ali uma placa dizendo: o Rei dos Judeus. Jesus ali foi pregado, depois de já sofrer tudo o que ele tinha sofrido até agora, ele ali pregado naquela cruz, nos seus últimos momentos, ele olha e ao olhar ele reconhece a sua mãe, porque ali perto dele, aos pés ali da cruz, estava Maria Madalena, sua mãe, a outra Maria. E então Jesus olha, chama João, o discípulo, e fala: João, vem cá. E olha e fala: João, cuida da minha mãe. Jesus naquele momento ainda se preocupa com a sua mãe, mas ele estava nos últimos momentos. E as suas últimas palavras foi: está consumado. Jesus termina essa fala e ele morre. Quando Jesus morre, a tristeza toma conta de todos aqueles discípulos, aquelas pessoas que seguiam Jesus. Eles já não sabiam muito bem o que sentir. José de Arimateia e Nicodemos correm, pegam o corpo de Jesus, pedem para poder enterrá-lo e levam-no para um sepulcro. Chegando lá, eles empurram uma pedra pesada e colocam na frente daquele túmulo. E aquele tinha sido o dia da morte de Jesus. Uma tristeza toma conta profundamente de todo mundo. Passado 3 dias, Maria Madalena pensa: eu vou retornar lá, porque ela tinha seguido para ver onde que iam enterrar Jesus, para ver se Jesus tinha tido um enterro apropriado, se estava faltando alguma coisa. Então ela vai até lá, mas quando ela chega lá, algo tinha acontecido.
ela leva um susto. A pedra tinha sido removida. Ela olha aquilo e se assusta. Então, de repente, ela vai correndo e chama os discípulos que estavam numa outra casa, corre lá e fala: vem ver, o corpo de Jesus não está lá, vem, o corpo de Jesus. E eles todos retornam lá no túmulo, e quando eles olham lá, o corpo de Jesus não estava lá. Tinha sido removido, não estava mais lá. Quando ela olha aquelas coisas, ela fica sem entender. Ela vê lá só os panos que enrolavam o corpo de Jesus, mas Jesus não estava lá. Os discípulos voltam para casa tentando entender o que tinha acontecido. Que confusão, o que seria que tinha acontecido? Será que ainda assim tinham pego o corpo de Jesus? Mas Maria fica ali. Ela é tomada de tamanha tristeza ao olhar que tinham levado o corpo de Jesus. Jesus já tinha sofrido tudo aquilo e agora levaram o corpo dele. E ela se ajoelha ali e ela começa a chorar. Tamanha tristeza toma conta do coração dela. E ela em prantos, chorando, porque ela percebe que levaram Jesus, levaram o Senhor dela. E daí ela olha para o lado e ela vê 2 anjos. E esses anjos perguntam: Maria, por que choras? E ela diz: levaram o meu Senhor. E ali, chorando em tristeza, ela vê um outro homem. Quando esse homem se aproxima, ela pensa que é o jardineiro. E aí, esse homem pergunta: por que você está chorando? E ela fala: aonde está o meu Senhor? Aonde vocês colocaram Jesus? Fala onde Ele está. E os olhos dela cheios de lágrimas e a tristeza de pensar que Jesus havia morrido aquela morte terrível e agora Ele tinha sumido. E ela não percebe. E quando ela vai falando e de repente esse homem fala assim: Maria. Os olhos dela cheios de lágrimas, ela levanta os olhos e ela reconhece aquela voz. Era a voz de Jesus. Quando ela ouve aquilo, ela fala: Senhor! E ela tenta aproximar de Jesus. E Jesus fala: não me toque. Eu ainda não voltei para o Pai. Mas Maria, vai e conta para todos, conta para os seus irmãos que eu estou viva e vou voltar para o Pai, que é o Pai de vocês, para Deus, que é o Deus de vocês. Naquele momento é uma confusão de sentimento, aquela dor que ela está se sentindo, de repente é transformada em uma alegria, e ela começa a celebrar porque Jesus estava vivo, Ele tinha vencido a morte, e ela corre para contar para os discípulos. E essa história linda que começa com tristeza, quando a gente pensa no que Jesus sofreu, mas que ela termina com essa alegria, que é a razão que nós celebramos a Páscoa. Jesus está vivo e por isso nós podemos celebrar. Maria saiu correndo e foi celebrar, contar aos outros. E eu e você temos razões para celebrar, porque Jesus, quando Ele morreu, Ele venceu a morte, Ele venceu as enfermidades. E quando Jesus se entregou naquela cruz, Ele abriu mão do seu direito, Ele colocou eu e você em primeiro lugar, para que nós pudéssemos ter uma amizade com Deus, uma amizade com Jesus, um relacionamento com Deus que dure por toda a vida. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele não ficou morto, Ele ressuscitou, e Ele venceu a morte e todas as outras coisas. Jesus venceu por mim e por você. E essa história é a história da verdadeira Páscoa, por isso nós podemos celebrar. Lá atrás, quando o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, Deus já tinha um plano, um grande plano, uma grande história de Deus, que eu e você fazemos parte. É a história onde Ele planejou enviar o seu Filho, para que eu e você pudéssemos ter um relacionamento com Ele. E toda a história que veio antes apontava para esse grande momento na história, onde nós vemos a vitória na cruz, onde nós vemos Jesus sendo aquele que pagou por todos os pecados, porque eu e você não poderíamos fazer, mas Ele, que nunca errou e nunca fez nada de errado, Ele pagou o preço para que eu e você pudéssemos ter uma amizade com Jesus, com Deus, que dure por toda a vida. Isso é uma mensagem linda, porque Deus amou,
Ele deu. Se você acreditar nessa história que você acabou de ouvir, você vai ganhar o melhor presente de todos. E esse presente é uma amizade com Deus que dura por toda a vida. Não é só quando a gente for para o céu. Esse presente da amizade com Deus, ele começa agora. A nossa amizade com Jesus começa agora, quando você diz, eu creio. E eu queria convidar você para fazer essa oração. Abaixa sua cabeça, fecha seus olhos aí na sua casa. E vamos orar. Se você já falou para Jesus que Ele é o seu melhor amigo, que você acredita nessa história, eu quero te dizer que Ele não se esquece disso e que Ele vai estar com você em qualquer momento. E se essa é a primeira vez que você vai fazer oração, eu quero te dizer, a sua vida vai ser transformada. Porque Jesus, Ele virou de cabeça para baixo a vida de todo mundo. E Ele muda tudo e coloca tudo no lugar certo. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por essa história tão maravilhosa, porque o Senhor planejou nos salvar. Deus, agora o Senhor conhece cada criança que está ouvindo essa história, e nós queremos, ó Deus, dizer, o Senhor é o nosso Deus. Nós cremos no que Jesus fez na cruz por nós, e nós cremos que nós precisávamos disso porque a gente faz coisa errada. Mas hoje, Senhor, nós queremos dizer, Pai, que nós acreditamos que o que Jesus fez na cruz é suficiente, Senhor, para que nós possamos ter uma amizade com o Senhor por toda a vida. Obrigado por nos amar, por enviar Jesus. E nós queremos dizer, Jesus, o Senhor é o Senhor da nossa vida. Encha a nossa vida e a nossa casa nesse dia com a alegria e a certeza da celebração de tudo que Jesus conquistou na cruz. Nós oramos no Teu nome. Amém. Gente, e essa alegria e essa celebração é a razão da Páscoa. Então, gente, vamos celebrar. Esse final de semana não pode ser igual aos outros. Precisa ser muito melhor. Eu quero ver como você está fazendo isso na sua casa. Então, marca o IPC Kids. Vamos compartilhar essa história. Isso mesmo. Compartilhe com seus amigos. Sabe por quê? Porque muita gente precisa conhecer ainda o que Jesus fez por eles. E eu vejo vocês a semana que vem. Gostaram, gente? Jesus está vivo, né? Que linda a história. Uma história que a gente sempre guarda no coração, como eu digo sempre. E a gente tem Jesus como nosso maior exemplo de humildade, de colocar os outros em primeiro lugar. Não é isso que a gente está falando esse mês? Então, agora, beijinho que a gente vai preparar a nossa primeira atividade, tá bom? Daqui a pouquinho.